Vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de Java dessa vez? Vamos lá? Bom, eu tô falando meio que uma tríade aí que vai ser, tipo, que eu falei planejamento de carreira, side project, e agora eu quero falar de Java, ou qualquer que seja a sua linguagem aí que você fala, né? Que você usa, né? Não a linguagem que você fala. Então, assim, né? Eu falei muito ontem de, tipo, a gente tem que ter projetos pessoais para aprender coisas novas, né? E aí a gente também tem que ter um outro ponto, que é a gente tem que conhecer muito bem a plataforma ou a linguagem que a gente desenvolve. E beleza, e como que é a grande pergunta? Como que a gente conhece a plataforma? Então, assim, tentar pensar em 3 pontos aí. Primeiro, assim, tipo, acompanhar pessoas referências na área, né? Assim, sempre tem pessoas dando palestra em alguns eventos falando, tipo, de coisas aleatórias da linguagem, né? Segundo ponto, ler boa literatura, né? Tipo, vou ler ali o Clean Code. Brother, desculpa, amigo, desculpa aí. Esse livro aí é sobre design de código, não é sobre a sua linguagem. Então, assim, vá conhecer a sua linguagem mesmo. Por exemplo, o tal do Clean Code lá é sobre Java. Eu já falei mal de Clean Code aqui. Procura os cafezinhos aí, você vai ver um monte, né? Tem a religião do seu Roberto aí, caso você não tenha visto esse aí, né? Que o Clean Code ele é sobre design de código, ou assim, são muitos livros sobre como programar melhor, mas o que a gente tem que saber também é como que a plataforma funciona por dentro. Por isso eu sempre recomendo o Java Efetivo, né, que é um livro que ele vai olhar para a JVM ali e vai dizer, olha, essa é a forma melhor de se usar algumas funcionalidades. Eu lembro quando eu li assim, eu não sabia como funcionava o clone, eu achava que o clone era um cara deprecated lá. E aí eu li para entender melhor o serialize, né, como a forma de serializar, como é que funcionava a serialização de objetos em Java, que não é tão boa, não é tão recomendada assim, né? O serialize do Java ele tem muito problema. E o livro fala muito isso, né? Porque foi pensado para um contexto bem específico, né? O serializador do Java é para o contexto de RMI, né? Então você tem 2 serviços rodando em rede, né? E aí é uma forma de mandar o objeto de um lado para o outro. Então, quando é que ele não funciona bem? Quando você tem, tipo, coisas que se linkam, né? Então, tipo, você tem um objeto que liga no outro, que liga no outro. Se formou um ciclo, o serialize vai se perder ali. Se não me engano, é isso. Faz uns 4 anos, 5... Não, faz mais. Faz 6 anos 7 anos que eu li o livro pela última vez, né? Não, pela última não, pela primeira, 7 ou 8 anos, por aí, né? O RMI, cara, eu aprendi o que é RMI, aí você fala assim, pô, mas ninguém usa isso aí. Usa sim, cara. Uma hora você vai topar com isso aí. Ou uma hora você vai ver que nem eu, né? Eu tava fazendo uma POC lá pra um negócio de teste, aí eu fiquei assim, cara, eu preciso. Eu tava fazendo assim, a gente tinha um contexto que era os testes rodam num ambiente distribuído, né? Então você tem aqui o Maven rolando lá num Jenkins da vida, e você tem alguns clusters Kubernetes ali, né? E aí eu precisava assim, então eu preciso alocar algumas coisas dentro do cluster Kubernetes e executar ali dentro, né? E aí uma das soluções que eu pensei assim, cara, esse cluster não tem que ser exposto, né? Como é que eu faço? E aí eu criei um bridge, né? Então assim, eu tenho um objeto aqui desse lado, eu tenho um servidor rodando dentro do Kubernetes e eu mando mensagens para ele. Quem faz o teste é o cara que está dentro aqui do meu lado. Então, meu teste se vira como proxy, né? Eu pensei assim, como é que eu vou usar isso? Eu usei esse RMI. Isso foi uma POC que eu fiz, eu demonstrei pro time. O time gostou mais ou menos, né? Resolveu continuar com Python. Mas eu aprendi muito sobre Java, né? Eu aprendi muito sobre RMI, eu aprendi como é que funciona a alocação de portas debaixo dos panos ali. Foi muito interessante para mim. Eu fiz uma solução que ficou muito elegante, infelizmente ela não foi usada, né? E se aprende, cara, se aprende com a linguagem, se aprende de uma maneira mais elegante, mais assim, tipo, mais como ela foi desenhada, né? Porque assim, a gente tem que pensar uma coisa, né? Linguagens não são apenas linguagens, elas são ambientes, são bibliotecas, então você tem toda uma outra coisa ali, tem toda coisas ali ao redor da linguagem que, pô, não é só aprender a sintaxe do Java. O Java não é só a sintaxe, tipo, todas as linguagens, não é só a sintaxe. Você tem a biblioteca padrão, você tem padrões comuns ali, você tem, tipo, sei lá, tem um monte de coisa ali que tá ali ao redor, tá orbitando, e muitas vezes assim, não é tão óbvio. Quando um professor vai te dar um curso ali, ele vai falar do básico, da linguagem, de algumas coisas como funciona na linguagem, mas ele não vai mostrar tudo, né?
Outra coisa que você pode aprender, né? Tipo, é fazer POC mesmo. Assim, eu tava até pensando esses dias em olhar. Eu tô fazendo uma videossérie aí de Java, né? Para introdução. Então, procura Java 101 aí, você vai achar. Vitor Osório, Java 101, tudo, Java 101, tudo junto, né? E eu vou até deixar linkado aqui, né? Que eu falei no primeiro assim, o que é a plataforma Java, no segundo, como compilar o código Java, no terceiro, agora assim, eu apresentei a sintaxe Java, mais assim, mais focado porque é cada elemento, classe, método, campo, e depois eu mostrei o que é heap, o que é stack, né? Então, assim, heap, o que é stack? Assim, cara, tem muitas pessoas que... uma vez eu tive uma treta com uma pessoa que é influentinho aí na bolha dev, né? Eu nunca cito essa pessoa, né? E aí eu tava discutindo com a pessoa e falei assim, não, porque no fundo tudo é ponteiro, né? Tipo, eu falei de ponteiro, né? Aí a pessoa pegou, tirou isso do contexto e começou a zoar comigo, né? Tipo, de uma maneira super tóxica, eu bloqueei a pessoa direto e tipo, meu, não quero esse contato, né? E aí isso é um dos problemas. A pessoa não entende o básico de. Porque assim, toda linguagem tem ponteiro. Toda linguagem tem ponteiro. Tipo, não importa se é JavaScript, se é Python, se é Blah. O que importa é assim, como ela vai trabalhar esse ponteiro. Por quê? Ponteiro é uma coisa básica do computador, né? Você tem posições de memória e você tem dados escritos na memória. Tipo, então, o computador funciona assim. E o Java também funciona assim. Então, quando você tem tipo uma heap, né? Uma heap tem lá stack trace, né? O seu objeto ele não está na heap. O seu objeto está Desculpa. Você tem stack trace, né? Desculpa. Volta um minutinho aí. Volta um minutinho. Você tem a stack, né? A memória stack. A memória stack é onde você cuida da execução. E você tem a heap, onde estão seus objetos. Os seus objetos eles vivem na heap, eles não vivem na stack, né? Então, você aponta para stack. É um ponteiro, tipo. Se você for lá na implementação debaixo dos panos, vai estar um ponteiro em C++. Então, assim, não adianta você querer pagar uma de minha linguagem é fancy. Vai lá na implementação do Rust ou blá 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 e vai ter lá algum momento que ele vai, tipo, ou fazer alguma coisa parecida ou fazer alguma validação para você evitar alguma coisa. Então, por exemplo, lá no Rust que tem o tal do ownership de memória, né? Aqui dali eu não sei como é que funciona, mas assim, provavelmente aqui dali é uma segurança em tempo de, não sei se de execução, de compilação, né? Que vai dizer, olha, essa aqui você não pode compartilhar dados à memória. Então, assim, se você tem o ownership de memória, você tem uma stack e você tem uma heap. Não tem, tipo, continua existindo a stack e a heap. O que muda é que você criou um protocolo ali de uma forma de você usar a stack e a heap. Então, assim, tipo, um dado só pode, um ponteiro só pode passar para o ownership de um outro lugar se ele tiver uma autorização do outro. Então, assim, você continua tendo, né? Não, não se extinguiu essa instituição da programação chamada ponteiro, até por causa da natureza dos computadores, assim. Eu até, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar isso aqui, porque eu me perdi nos outros dois, né? Mas me perdi bem no começo, sabe? E aí eu falei que eu tava falando que eu só tive contato com design patterns quando eu já estava no mercado de trabalho. Por quê? Porque a minha formação é uma formação muito baixo nível, né? Eu tive uma formação de graduação ali focada em sistemas operacionais, compiladores, sistemas embarcados, circuitos. Uma coisa que eu fiz que era muito legal era uma disciplina de organização de computadores, que a gente basicamente tinha que pegar um HC11 da Motorola, estender a memória, fazer um programa que tipo, lia dessa memória estendida valores e tal. Então, assim, eu entendo dessa questão de como funciona a memória por dentro, né? Obviamente que isso fizeram-se abstrações muito boas, que a gente não precisa mais saber disso, né? A linguagem que você precisa saber disso é C, né? E C é muito difícil. Um programa C, quando ele cresce, ele fica muito complicado, né? Às vezes nem é tão otimizado. Por quê? Porque uma coisa que é uma falácia muito interessante que falam pra gente, né? E aí é coisa da linguagem, da sua linguagem também, né? É que é tipo, não, eu prefiro fazer isso aqui, se eu fizesse no mais baixo nível, no assembly, seria mais otimizado. Não pensa assim.
Que isso é desconhecimento da sua linguagem, porque o seu compilador, se for boa linguagem, né? O seu compilador vai fazer otimizações no seu código para melhorar a performance dele. Então, por exemplo, assim, coisas que o compilador percebe assim, não, isso aqui eu posso fazer em paralelo, ele vai paralelizar de alguma forma ali. E aí eu não entendo as arquiteturas modernas, galera. Sou formado há quase 20 anos, não, quase 20 anos não, quase uns 18 anos, 17 anos, né? E eu sei que muita coisa evoluiu assim, então eu não entendo essa forma de paralelizar, mas eu sei que paraleliza, né? Tipo, uma outra coisa que você tem que conhecer de linguagem, cara. Uma vez eu comecei a ler um livro. Antigamente a minha empresa tinha aquele tal de O'Reilly, né? E aí você tinha. Todos os livros O'Reilly são abertos para quem tem O'Reilly. É caro pra gente pra caramba, né? E eu pegava e lia vários livros ali, né? Na hora que cancelou, eu tava lendo um livro sobre performance em Java. Cara, eu só li o primeiro capítulo, mas era um livro muito bom. Era um livro muito bom. E assim, eu entendi como se fazer benchmark de performance, coisa que eu sempre fazia errado, né? Eu fazia errado por dois motivos básicos. Eu não sabia que. Eu sabia, mas eu não sabia das consequências. De assim, a gente tem um Git compiler. O que o Git compiler faz? Ele otimiza o nosso código, né? Durante a execução. E aí, então, se você vai fazer benchmark desse código, você tem que pegar, executar aquilo ali no warm-up, jogar aqueles dados fora e executar na execução, né? Então, dependendo do teste, também tem que fazer o wrap down, né? Então tem que fazer o teste pegar só o tempo do meio, né? O tempo do final e do início você joga fora. Isso é uma coisa por causa do Git compiler. Outra coisa que eu fazia errado era pegar o timestamp em milissegundos. Aí, por que milissegundos? Milissegundos é bom, né? Cara, porque milissegundos existem duas chamadas de relógio, né? Isso também está no Design Data Intensive Application. Isso também está lá, né? Quando você pega em milissegundos, você pega de um clock do computador. Quando você pega em nanosegundos, você pega de outro clock do computador. E qual que é a diferença? Isso é muito interessante, né? Qual que é a diferença? No de nanosegundo é o clock puro. Ele não é alterado. Então, assim, você liga o seu computador, o clock vai estar lá em 1º de janeiro de 1970, né? E aí quando você, sei lá, é um clock aleatório, né? E aí quando você pega e aí ele atualiza de alguma forma, que eu não sei como é, que ele descobre, não, qual que é o clock que eu estou, né? Quando você pega o outro clock, esse é outro clock que ele tá ligado nesse tempo menor, e ele é atualizado pelo NTP Server. Acho que é NTP Server. Deve ser isso aqui. Network Time Protocol. O NTP Server. O NTP Protocol, que é um protocolo de atualização de tempo. Então, assim, o seu computador vai na rede e pergunta assim, alguém sabe que horas são? E aí atualiza. Mas qual que é o detalhe? Assim, o seu clock pode ter variações. Assim, uma coisa... Você deve ter visto, né? Assim, tipo, liga o fogão aí, aquele botãozinho que faz assim para ligar acender o fogão, né? E aí tem uma oscilação de rede. Tem uma oscilação de rede, você pode perder o clock. Pode mudar esse clock aqui, né? E aí, beleza, teve uma oscilação. Óbvio que os computadores hoje em dia, eles têm maneiras de... Tem filtros de rede, sim, isso é óbvio. Não estou dizendo que vai acontecer isso sempre. Não, pode acontecer por algum acaso, assim, sei lá, pode ter uma explosão nuclear no Sol, sei lá, tipo... mas esse tempo do clock pode se perder. E a NTP Server pode atualizar. E aí, nessa atualização, é por isso que se usa mili e não nano, existe uma perca de tempo, né? Então, assim, pode ser que você perguntou a hora para um servidor, ele te falou, são, sei lá, que horas são aqui? 8h22 e aí, assim, 8h22 em segundos, né? Ele vai dar em nanosegundos. Só que a comunicação com o seu computador com o NTP Server, ela é zoada, né? Ela tem delay. Então, assim, não vai ser 8h22, né? Vai chegar 8h22 e uns quebradinhos ali, e aí você trunca isso para confiar, né? Então é isso, eu falei um monte de coisa aqui de como se atualizar em Java, né? A dica, para acabar assim, o vídeo, a dica que eu dou é: siga o Java Champions, procure bons livros assim, que eu digo, que vão mostrar da sua linguagem, não vai para esses escritores aí que são só falando de design de código. Eu falo sobre isso, né? Não vai só para esses que falam de design de código, porque isso aí só mostra que a pessoa tá
tá ali, mergulhando ali no mais fácil, do rasinho da piscina, né? Ela não tá indo pro fundo da piscina, para dizer assim. Um bom cara que eu gosto de Java é o o Venkat, ele é muito bom, tem uma palestra muito boa, tem diversos outros ali. Eu vou deixar a lista de Java Champions aqui, você dá uma olhada em todos eles e você curte. Valeu, pessoal, obrigado. O cafezinho durou aí bastante. Eu espero que tenha te ajudado com esses cafezinhos e que você cresça na sua carreira aí. Valeu, bom dia para você.